Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Tema da semana: Cristo e o sábado. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos durante esta temporada, apresentando e entendendo um pouco mais sobre o tema Cristo, a sua lei, a graça e a importância que a lei e os mandamentos têm para a nossa vida. Esse é o nosso guia de estudos, Cristo e a lei. Você pode adquiri-lo, você pode ter mais informações no endereço que está aí na sua tela. Lembrando que esse guia de estudos tem como base sempre o texto bíblico. Nós também oferecemos aos nossos amigos a revista Princípios. Aqui você vai conhecer os planos que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua família. Você entra no endereço que está aí na sua tela, você faz um cadastro e receberá gratuitamente na sua casa. Os amigos que estão conosco nessa temporada, sejam bem-vindos mais uma vez. Pastor Ranieri Salles, pastor da Igreja Adventista do Centro Universitário em São Paulo, é o UNASP, em Engenheiro Coelho. Muito prazer estar aqui de novo. Prazer revê-lo, pastor. Pastor Werley Gomide, professor de Teologia na Faculdade Adventista da Amazônia, na cidade de Benevides, apenas 30 quilômetros de Belém. Manda um abraço para os amigos de toda a região norte do Brasil, que com certeza acompanham Lições da Bíblia e está ligado na Novo Tempo. Uma alegria poder tê-lo de novo aqui com a gente, pastor. Muito obrigado. Pastor Jolivet Chaves, que é o diretor da Faculdade Adventista de Teologia, que fica no IAN, que é o Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, na cidade de Cachoeira, na Bahia. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. O tema de hoje, Cristo e o sábado. Eu tenho certeza que será um tema assim que vai despertar na gente o interesse. Eu aproveito aqui antes da prece dizer aos amigos que talvez tenham uma prática diferente, que não olhem com discriminação, abram o coração, deixem que o Espírito de Deus ilumine e deixe que o texto bíblico fale, apresente a verdade para a gente. Nós vamos orar pedindo iluminação por esse estudo. Pastor Ranieri, por favor. Vamos orar então. Santo Deus, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos compreensão e a presença do Teu Santo Espírito conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 O nosso guia de estudos apresenta alguns tópicos em relação ao sábado e começa com uma parte histórica. Sim, ele na realidade cita só. Eu acho que valeria a pena a gente trabalhar um pouquinho nessa parte histórica. Eu vou ler o texto que diz: além disso, foi somente no século IV, com o edito de Constantino, que a observância do domingo se tornou a política da igreja dominante. Podemos dar um panorama histórico para o amigo que nos assiste, que acompanha, e como eu mencionei antes, talvez você desconheça a origem histórica, e eu tenho certeza que vai ser interessante para você ter essas informações. Seria bom a gente lembrar o seguinte, que muitas pessoas pensam que já no início da igreja cristã se observava o domingo, se guardava o domingo. E nós vamos ver hoje aqui que isso não corresponde à realidade.
essa entrada da observância do domingo começa séculos depois do início da igreja cristã. E existe, temos que admitir que existe um argumento plausível, um argumento que tem sido muito convincente para a maioria dos cristãos, um argumento em favor da guarda do domingo, que é o evento da ressurreição de Cristo. E de fato, a ressurreição de Cristo é um evento muito importante no contexto da teologia cristã. O cristianismo se volta. A gente fala muito da cruz, mas a ressurreição é o que confirma o que foi feito na cruz. A conquista de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, enfim, ocorre nessa conjunção entre a cruz e a sua vida, morte e ressurreição. Então, de fato, a ressurreição de Cristo é um evento importantíssimo para a igreja cristã. E muitos veem nesse evento a razão para observar o domingo, considerando que a ressurreição ocorre num domingo, no primeiro dia da semana. A Bíblia não usa o termo domingo, e sim a expressão primeiro dia da semana. Ainda que a gente não tenha evidência bíblica, textos que afirmam que houve após a ressurreição a prática, como o pastor mencionou. Ok, então, a despeito da importância do evento da ressurreição, não existe nenhuma evidência bíblica de que haja uma orientação de Deus mudando o sábado para o domingo. A ressurreição ocorreu no domingo, mas não há esse mandato dizendo da mudança do sábado para o domingo. Então, a guarda do domingo não tem origem bíblica. Ela tem uma origem histórica, mas não bíblica. Até um pouco mais de um século após a ressurreição de Cristo, não há nenhuma evidência de que haja a tentativa de um dia alternativo ao sábado. A Bíblia que os cristãos usavam nos seus primórdios era a Bíblia, o Antigo Testamento, né? As Escrituras, o Antigo Testamento. E como havia essa prática normal da guarda do sábado, naturalmente a igreja continuou guardando o sábado, segundo aquilo que está na Bíblia. Agora, a conversão de um imperador romano chamado Constantino trouxe aí assim, um marco para a história cristã por alguns motivos. Historicamente, os imperadores romanos eram de origem pagã e eles perseguiram o cristianismo. A gente tem vários imperadores, num processo de séculos perseguindo os cristãos. Por exemplo, Nero, no ano 64, assinou um decreto proibindo o culto público, confiscando os bens dos cristãos, não se podia construir igreja para adoração e assim por diante. Outros imperadores vieram e aumentaram a perseguição ainda mais. Domiciano, por exemplo, mandou levar João para a ilha de Patmos após colocá-lo em um tambor de azeite quente, etc. Né? E ele foi preservado por Deus. Mas no ano 312, o imperador Constantino se converte. E no ano seguinte, em 313, ele se converte ao cristianismo. Né? Ele então transforma o cristianismo na religião oficial do império. E não apenas isso, nesse mesmo ano, ele anula o decreto de Nero, permitindo o culto público, e ele mesmo, com a sua mãe, eles tomam a iniciativa de construir catedrais. E nesse século, no quarto século, Constantino, que era de origem pagã, então assina um edito, colocando o dia de guarda, o domingo, como um dia alternativo de guarda. Okay. Porque o domingo era de origem pagã, um dia de guarda por causa da adoração ao sol, etc., né? E então ele coloca o domingo como um dia de guarda, no começo como uma medida alternativa, quer dizer, você guarda o sábado, outro guarda o domingo, etc. Mas pouco a pouco foi feita a transição e hoje quase que todos os cristãos guardam o domingo. E pouca gente entende que a origem não é bíblica, mas a origem é histórica. Outro fator interessante também, pastor, notarmos é que o sábado ele é extremamente bem sistematizado no Antigo Testamento, certo? Inclusive, quando a prática do sábado não era conforme o requerido, Deus trabalhava o retorno do povo em arrependimento quanto ao verdadeiro sábado. Se ele foi extremamente defendido, seria plausível que nós encontrássemos no Novo Testamento, pelo menos um texto explícito ou implícito, defendendo essa transição ou essa mudança. Nós não encontramos. Historicamente, por exemplo, foi mencionado Constantino aí no quarto século. Nós temos João, depois de João nós temos Policarpo, que foi discípulo de João, e depois nós temos Irineu, que viveu aí por volta do segundo século, que era discípulo de Policarpo, e nós não encontramos historicamente
essa transição. Ok. Apenas conforme mencionado pelo pastor Jolivet aí já, Ok. no quarto século, pelo imperador Constantino. Ok, essa informação ela é importante, como o pastor Ranieri citou. Algumas pessoas acreditam que pelo fato da ressurreição, agora o sábado está mudado, nós não temos mudado para o domingo, nós não temos nenhuma evidência e está dado a informação histórica. Agora nós vamos fundamentar um pouquinho dentro do texto bíblico a importância do sábado. Eu queria dizer para o nosso querido telespectador que nós respeitamos a forma como você tem visto, a forma como você tem levado sua vida cristã. Em nenhum momento, ao abordarmos o assunto, queremos fazer alguma crítica específica. O que nós estamos tentando nos reportar é aquilo que a palavra de Deus apresenta. Nós estudamos em algum tema aí anterior que às vezes a tradição ela é colocada acima do que a palavra, do que o texto bíblico diz, que é o que a gente não deseja aqui, né? No nosso guia de estudos nós temos talvez um dos questionamentos: o sábado ele é só judaico? Ele foi apresentado somente para o judeu? Nós já falamos isso em relação à lei. E agora especificamente o sábado, ele é só para o judeu? A argumentação básica usada aí é justamente Deuteronômio capítulo 5, não é? Alguns dizem não, é para os judeus porque Deuteronômio capítulo 5, especificamente dos versos 12 a 15, defende que o sábado é uma comemoração da libertação do jugo egípcio. Mas se nós fizermos aí uma comparação com Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, onde está o mandamento... Posso ler o texto, pastor, por gentileza? Só para o 5:15. Na realidade é uma repetição aqui dos 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, certo? E aí no verso 15 diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então a argumentação básica justamente aí é que aqui é para o judeu, mas nós não vemos isso. Por quê? Antes nós temos o Êxodo. No capítulo 20 especificamente, como é que introduz o mandamento? Lembra-te. Se há um chamado à lembrança é porque o mandamento já existia previamente. Antes desse chamado à lembrança, no capítulo 16, nós encontramos a provisão de Deus através do maná, e Deus diz assim: olha, eu vou conceder o maná para ver se eles andam nos meus mandamentos, e introduz a questão do sábado. A porção caía normalmente na sexta-feira, que era pouco antes do pôr do sol para o início do sábado, caía o maná dobrado, uma porção para aquela sexta e para o sábado. E Deus novamente chama o povo à lembrança: eu vou dar o mandamento para chamar o povo à lembrança, à guarda do meu sábado. Então a comparação do Êxodo 20, por exemplo, ele traz à lembrança o quê? A criação do Gênesis, capítulo 2, onde o sábado é dado como dádiva de descanso e transformado em canal de bênção. E aí está o suporte do mandamento e também uma referência encontrada no Deuteronômio capítulo 5. Pastor, você está com a Bíblia marcada aí? Exato. Em alguns versos. Eu abri a Bíblia, se me permite. Eu vi você marcando aqui. Porque a gente está citando textos e eventos e nem todo mundo tem tanta familiaridade de lembrar e saber exatamente quais são os textos. Então, para quem sabe embasar um pouco mais a nossa discussão, eu quero pedir licença para ler alguns textos. Por favor. Vamos ler alguns textos em relação ao sábado. A grande discussão, eu acho que o cerne da discussão consiste na declaração de que a lei do Antigo Testamento foi abolida. O sábado está no Antigo Testamento. O sábado é para o povo judeu. Então, com a igreja cristã, o Advento, o Novo Testamento, a Nova Aliança, o sábado perde a validade, assim como outras leis do Antigo Testamento que perderam a validade. Estou me referindo às leis cerimoniais. Okay. Então, a questão é: o sábado é exclusivamente para o judeu? Então, eu vou ler alguns textos aqui. Por favor, vamos lá. Para expandir a discussão, só para o telespectador poder acompanhar mais. Então, vamos ver o estabelecimento do sábado muito antes de haver o povo judeu, que é esse o argumento que o Wesley estava desenvolvendo aqui, mostrando o milagre do maná, etc. Então, já na criação, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Verso 1 e 2, é isso? De 1 a 3. 2 e 3. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, 3 coisas que Deus fez ali. Evidentemente, uma linguagem humana, né? Dizer que Deus descansou não quer dizer que Deus estava cansado como o ser humano se cansa, né? Mas Deus terminou a sua obra e ali diz que ele descansou e abençoou. Não é isso? Isso. Então, aí nós vamos para já lá na frente, com a libertação do povo do Egito, né? E no deserto, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés ali. Deus escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Ranieri, só uma ênfase aqui. Diz que ele descansou e ele santificou. Descansou, abençoou e santificou. E santificou. Exatamente. O sentido aqui de que separou, não é? Como um dia especial. Santificar significa separar. A palavra para uso sagrado. Exatamente. Nesse caso aqui. A palavra santo, uma pessoa santa, no contexto bíblico, não quer dizer aquele santinho que nunca faz nada, que é perfeito, né? Santo é a pessoa que se separa para Deus. Então, uma coisa sagrada, uma instituição sagrada, significa que, ou santa, significa que está separado para Deus. E nós vamos entender também o descansar que você citou exatamente. aqui. Nós vamos entender. Mas eu quero destacar um pouquinho aqui, mais para frente. Que Deus já na criação santificou o sábado, ou seja, já fez uma distinção do 7º dia em relação aos outros dias da semana. E santificou, ou seja, santificar significa separar para o uso sagrado, para o uso de Deus. E numa ocasião em que o judeu não existia. É esse o argumento da humanidade. É esse o argumento que eu estou usando aqui, exatamente isso. Quer dizer, aqui não havia povo judeu. A referência aqui é ao ser humano, à humanidade. Antes de plano da redenção, não havia pecado, não havia nada disso ainda. Então é já no começo. Deus separa o sábado. Aí nos 10 mandamentos... Outra questão interessante também, pastor, é que é transformado, o abençoar aí, Deus transforma o sábado em um canal de bênção para a humanidade criada. Aí já nos 10 mandamentos, Deus aí coloca o sábado, a observância do sábado, como um dos mandamentos. Êxodo capítulo 20. Aí é importante a gente ver, porque o argumento mais comum é dizer que a lei foi abolida. De fato, nós vamos estudar aqui, já estudamos alguma coisa no passado e vamos continuar. Existem leis do Antigo Testamento que foram abolidas, as leis cerimoniais que apontavam para Cristo. Então Cristo veio, cumpriu e tal, aboliu os sacrifícios, as ofertas de manjares, todos aqueles rituais, tudo isso foi abolido. No entanto, os 10 mandamentos não fazem parte desse grupo de leis cerimoniais. São leis que dizem respeito ao relacionamento com Deus e com as pessoas, com o próximo. Portanto, são leis... Estamos falando de moralidade. De moralidade, não é uma coisa restrita aos judeus. Sim. Dizer que os 10 mandamentos são restritos aos judeus é dizer que, então, roubar, matar, adulterar não é mais pecado. Quer dizer, esses princípios não foram abolidos. E o mandamento do sábado está entre eles. Aliás, ocupa o coração da lei. É o 4º mandamento. E assim diz, né? O 4º mandamento, aí, Êxodo 20, a partir do verso 8. Isso. Lembra-te do dia de sábado. E o Wesley ressaltou aqui, né? Justamente que se diz lembra-te é porque era uma coisa que já existia, não foi dada aqui nos 10 mandamentos, já existia, né? Diferente dos outros mandamentos, que são ordens diretas aqui. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. O que foi que Deus fez lá na criação? Santificou. E o que Deus está pedindo que nós façamos hoje? Santifiquemos, separar para o uso sagrado. Aí diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, etc, etc. Aí no final diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus 11. E a terra. Aqui, aí no verso 11 ele dá a razão, né? 4º mandamento, por que guardar o sábado? Aí está dizendo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Está fazendo a mesma... Veja só, desculpe se eu estou tomando muito tempo aqui, mas é importante a gente sistematizar isso. Lá na criação, santificou, abençoou, descansou, abençoou e santificou. Aqui no 4º mandamento, em Êxodo 20, Deus ordena a observância do sábado e dá a razão. Qual é a razão? Porque Deus é o Criador. Isso. Ele criou todas as coisas. Por isso Ele está pedindo para nós também santificarmos o sábado. E aqui em Deuteronômio, desculpa, Júlio, em Deuteronômio significa a repetição da lei. Né? Quando Deus repete a escrita da lei, Moisés quebrou as tábuas de pedra e tal, Deus repete. O 4º mandamento fala. Eu vou pedir para você segurar essa repetição do capítulo 5. Acabou o tempo. Nós vamos para o intervalo. Tá bom, eu volto já. Voltamos desse jeito, viu? Tá bom. Deuteronômio capítulo 5. Sim.
Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está assistindo Lições da Bíblia. Estamos retornando, você está assistindo Lições da Bíblia. Para a gente não perder a linha de raciocínio, vamos voltar para Deuteronômio capítulo 5. O pastor estava leu o texto de Gênesis capítulo 2, onde o Senhor abençoou, descansou, abençoou e santificou. Exato, o argumento é o seguinte, estou mostrando que o sábado foi dado antes que houvesse povo judeu. Já na criação, lemos Gênesis 2, Deus criou em 6 dias, no 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Então, antes que houvesse judeu, antes que houvesse pecado. Aí nós somos para Êxodo. Êxodo, os 10 mandamentos. Então, argumentamos que o sábado está entre os 10 mandamentos, que é uma lei, um conjunto de leis morais, não são leis ritualísticas, leis cerimoniais, são leis que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, etc. Ali no meio se encontra o mandamento do sábado. E o 4º mandamento, em Êxodo, apresenta a razão, é dada a razão para guardar o sábado. Qual é a razão? Porque Deus é o Criador, faz uma menção, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, etc. E na repetição da lei, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 5... E aqui ele repete, descansou, abençoou e santificou. Exato. Okay. E diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Okay, agora... E na repetição da lei, Deuteronômio 5, a partir do verso 12, eu leio assim... guarda o dia de sábado para o santificar. Vejam de novo aqui. Santificar. O que é santificar? Separar para o uso sagrado. Como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, etc, etc, etc. Aí é dada a razão para guardar o sábado. Em Êxodo a razão era o quê? Deus é o Criador. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Aqui em Deuteronômio, qual é a razão? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, em Êxodo, a razão é o quê? É lembrar que Deus é o Criador. Nos remete para a criação. Em Deuteronômio, a razão é o quê? Lembrar de Deus como o Salvador, o Redentor, o Libertador. Então, essas são as razões básicas. O sábado se torna a evidência da criação e evidência da redenção. Uma coisa interessante também, pastor, é que aqui o sábado ele é um protótipo de igualdade. Ou seja, todos agora, porque foram libertados do Egito, são livres iguais em Cristo. Então ele é uma comemoração da salvação e da igualdade que existe entre suas criaturas, feitas à sua imagem e semelhança. Até porque ele dá uma missão para o povo, para ser uma bênção para todas as nações, para que todos conhecessem o Deus que criava, o verdadeiro Criador, e o Deus que era o verdadeiro Redentor. Eu queria fazer um comentário. Existe hoje um pensamento muito claro de que a questão do ciclo semanal, o ser humano precisa de um dia de descanso. A ciência diz isso, as pessoas chegaram a essa conclusão. Só que alguns dizem, não importa o dia, pode ser qualquer um, o importante é eu separar um dia para descansar. Mas quando a gente olha aqui o sábado, há uma referência muito clara ao 7º dia. Nesse dia Deus descansou, Deus abençoou o sábado, ou seja, Deus fez com que o sábado se tornasse um canal de bênçãos. É um dia realmente identificado com a bênção de Deus. E em terceiro lugar, Deus santificou, Deus separou esse dia. Deus não separou dia A, dia B ou dia C, Deus separou o 7º dia para ser realmente um dia sagrado. E Deus não deu liberdade para que as pessoas escolhessem o dia. Então, uma evidência está em Êxodo capítulo 16, o milagre do maná, é um dia específico. Exatamente. E quem queria escolher outro dia ou fazer diferente, não funcionava. Não teria bênção. E no tempo de Cristo, vemos diversas vezes Jesus sendo acusado de transgredir o sábado, demonstrando que eles também não davam essa liberdade de escolher outro dia qualquer. Então, é um dia específico. Okay. Nós temos no nosso guia de estudos um pouquinho da fundamentação agora do que significa o descanso. O pastor citou isso e nós poderemos... porque geralmente alguns questionam por que Deus descansou, Deus não se cansa, Deus é Deus, etc. Mas o sentido realmente da palavra descansar é cessar, é interromper a atividade. Deus interrompeu a sua atividade criadora.
esse descansar, ele não significava para Deus a reposição de força, né, e tal. Claro. Né? Deus interrompeu sua atividade criadora e no nosso caso, para nós tem um sentido especial. Tem o descanso físico para nós? Tem. Mas sobretudo, tem esse mesmo sentido aqui. A gente encerra a nossa atividade secular, rotineira, que tem que ver com a nossa própria necessidade, o nosso ganha-pão, o nosso trabalho, né, nossas preocupações, e a gente então, encerrando isso, se volta agora para Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus e para servir ao próximo. Então esse é o sentido da palavra descanso. Por isso é que também o sábado não é o dia da gente dormir, digamos assim, o tempo todo, né? Você trabalhou tanto durante a semana que sábado agora eu vou para a cama e passo o dia todo dormindo. Não é um senso de inutilidade, Exato. É de uma outra atividade, como você citou, de Exatamente. benefício ao próximo. Eu esse tal, acho que o Jolivê destacou bem aí, né? A questão de aplicar a guarda do sábado para Deus. Né? Deus descansou no sábado, então Deus tem que guardar o sábado como Ele pede que nós guardemos. Deus para de trabalhar no sábado. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. Então, a gente não pode querer, atribuir a exigência de Deus para a humanidade e lançá-la no contexto de Deus. Deus é atemporal, Deus está acima do tempo, Deus é o criador do tempo. Então, é claro que não é nesse sentido. Não é nesse sentido. E aí Jesus diz, o homem não foi criado por causa do sábado. O sábado foi criado por causa do homem. Então, não é para Deus, é para o homem. Também agora acho que nós falamos isso na introdução, exemplos de textos bíblicos da prática do sábado após a ressurreição. Nós temos uma série de textos. Então nós temos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, verso 16, nós temos o costume de Jesus, o hábito de Jesus de ir à sinagoga no sábado. E nós temos aqui uma série de textos mostrando o costume dos discípulos, dos cristãos, após a ressurreição e a ascensão. Por favor. Eu queria mencionar um detalhe que para o judeu, mesmo na época de Cristo, né, para o judeu, o sábado era o dia central da adoração. Então, o sábado também tem esse viés, né, o dia por excelência da adoração. Eles iam ao templo todos os dias, a adoração do templo era diária, mas o dia de sábado era especial, era um momento ímpar durante a semana. E além do sábado, além do templo, eles tinham também as sinagogas, que funcionavam justamente aos sábados, para o momento de ler a Bíblia, adoração, etc. Então, e quando nós chegamos no período da igreja cristã primitiva e após a ressurreição de Cristo, sua ascensão, etc., do período apostólico, os discípulos continuaram com essa mesma prática, não é? E aí a gente encontra, por exemplo, um caso aqui na cidade de Filipos. Não havia sinagoga em Filipos, o templo estava em Jerusalém, não havia sinagoga em Filipos, e quando Paulo chegou lá, isso está em Filipenses, isso está no livro de Filipenses, não me aparece aqui no guia exatamente o texto, mas enfim, no livro de Atos, citar, está no livro de Atos 16, capítulo 17, verso 2. Paulo chegou ali em Filipos e o texto diz... Posso ler o texto, pastor? Pode ler. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, aqui é Tessalônica, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, 18, onde havia uma sinagoga de judeus. Aqui o verso 2 segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Esse texto aí que você acaba de ler? Na verdade é o capítulo 16. Mas esse texto que acaba de ser lido, o capítulo Atos 17, verso 2, em que é dito que Paulo ia à sinagoga segundo seu costume, aí algumas pessoas dizem, não, é porque ele vivia no contexto judaico e para não desagradar os judeus e tal. Mas vejam bem, isso aqui acontece 2 décadas depois da ascensão de Cristo. Paulo não estava ali apenas para satisfazer um costume judaico, são 20 anos depois da ressurreição. E ele já havia sido separado como apóstolo aos gentios. Exatamente. E outra coisa, se o argumento é esse de que não era um costume judaico e Paulo queria cumprir até o fim da vida, por 20 anos depois, e a pergunta é, então por que Paulo não manteve a orientação da circuncisão?
que era um costume judaico, uma tradição judaica, uma lei judaica, digamos assim, do Antigo Testamento. Porque não estão na mesma categoria. Né? E o texto que eu havia mencionado é capítulo 16. 16, verso 12, cita 12, Filipos 13. e aí o 13 é prática. Exato. Nessa cidade não havia sinagoga. Por que não? Geralmente a sinagoga era formada quando havia 12 homens judeus. E aqui menciona várias mulheres interessadas. Então, parece que não havia uma quantidade de homens judeus ali para formar uma sinagoga. E o texto diz no verso 13, no sábado, falando de Paulo, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um local de oração. Mesmo não havendo ali a sinagoga, Paulo vai para um local retirado para adoração. No sábado, na igreja cristã, eles de fato praticavam a adoração a Deus por excelência, né? Eles, o sábado então como um dia não só de descanso, mas também como um dia de adoração a Deus. Não tinha razão, nesse contexto aí, não tinha razão de tradição judaica para se fazer no sábado. Não havia nem uma sinagoga. Exatamente. E a primeira pessoa que se converteu ali, Lídia, não era judia. Não era judia, ou seja, não há nenhuma ligação com a tradição judaica, a observância do sábado. Existe outra coisa interessante, é que muitos usam os textos para dizer que não há prova contundente do texto clara dizendo que eles guardavam o sábado. Obviamente não há, mas há inferência, e nós temos que usar aí toda a escritura, ou seja, a escritura, ela deve ser considerada como um todo. Quando nós vamos, por exemplo, para o capítulo 24 de Atos, versículo 14, diz assim: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo, Paulo falando, né, ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. O que Paulo diz aqui? Ele diz que ele guardava e cria tudo aquilo que está escrito na lei e nos profetas, que inclusive na lei está o Pentateuco, no Pentateuco está os 10 mandamentos, ou estão, e ali está o sábado. Então o fato Qual que é o texto, Paulo, pastor? Só vamos... 24:14 de Atos. 24:14. Isso, só para a gente deixar... Então, em realidade, se nós olhamos aí, Paulo guardou muitos sábados, ou pelo menos foi à sinagoga, não é como o argumento de alguns. Apenas em 2 cidades nas suas primeiras viagens, ele foi 194 vezes à sinagoga, conforme o seu costume, e em Atos 24:14, ele afirma que ele mantém o costume que ele aprendeu de seus pais, ou seja, ele está abertamente dizendo que ele não pregou contra o sábado, e havendo instrução, se Paulo tinha essa intenção, ou os apóstolos, ou Jesus, tendo sido o sábado tão bem estabelecido no Antigo Testamento, não haveria um texto sequer, explícito ou implícito, dizendo, eu mudei, exatamente, eu tenho intenção de mudar. Não existe. Biblicamente não existe. Okay. Nós vamos voltar trabalhando um pouquinho um texto que o pastor citou, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Vendo o sábado como um dia de alegria, como um presente de Deus para todos nós. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos com o Lições da Bíblia. Estamos voltando, esse é o programa Lições da Bíblia. Quero oferecer para você a revista Princípios. Você entra no endereço que está aí na sua tela e você recebe gratuitamente na sua casa e aprende mais sobre a Palavra de Deus. Você também pode entrar no nossa página no Facebook, coloque lá as suas observações, sugestões, comentários e dúvidas. E também, se você quer assistir o programa mais tranquilo, não conseguiu assistir todo o programa, você pode entrar no nosso blog, o endereço está aí na sua tela, e você pode assistir os programas anteriores também, e pode assistir todos os programas na íntegra, tá bom? Vamos voltar? A gente tem aí uma série de coisas para falar a respeito do sábado, talvez tornar o sábado um dia de alegria e não um fardo pesado, e aí o pastor citou o texto de Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado é um dia de alegria. Eu vou aproveitar para vocês colocarem em que contexto esse texto foi escrito. Tá? Qual é a situação aqui?
Veja, interessante que nós já tínhamos falado anteriormente das leis orais, que os fariseus haviam instituído justamente para ajudar a obedecer bem a lei de Deus, né? A preocupação deles era ter as coisas minuciosamente explicadas e detalhadas para o povo poder obedecer e não desviar da lei de Deus. Em relação ao sábado, por exemplo, havia quase 40 regras. Por exemplo, o indivíduo não podia carregar um lenço no bolso porque seria carregar peso no sábado. Isso seria pecado. Não podia a mulher olhar no espelho porque ela podia ver um cabelo branco. Ela seria tentada a tirar o cabelo, seria trabalho e estaria transgredindo o sábado. Então, tinha uma quantidade para caminhar. Exatamente. Mas o lenço, por exemplo, não podia levar o lenço no bolso. Mas se ele costurasse o lenço na roupa, aí poderia levar. Então, assim, havia uma quantidade de detalhes que faziam o sábado se tornar um dia pesado. E quando Jesus veio, ele veio mostrar que, ao contrário, o sábado é para ser um dia leve, o dia da família, o dia em que você esquece o seu trabalho, suas preocupações e descansa em Deus. Aí ele diz o dia de realmente fazer o homem ser feliz e ter uma intimidade maior com Deus e com a família. Por isso ele diz, é o dia do homem. O homem foi feito para o sábado e não... o sábado foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. Nesse contexto... E por isso Jesus, diversas vezes, foi acusado pelos judeus de ter transgredido o sábado. Porque a compreensão sobre a guarda do sábado estava completamente deturpada. O sábado realmente se tornou um dia pesado, um fardo, não se podia fazer quase nada que era pecado fazer no sábado. E Jesus aparece fazendo algumas coisas que transgridem esse conceito judaico. Quando Jesus, por exemplo, realiza curas no sábado. Quando Jesus realizou sete milagres no dia de sábado. Curiosamente, o número 7, né? E Jesus está com isso demonstrando que o sábado é o dia também, como outros dias, mas essencialmente o sábado, um dia de aliviar o fardo. Nesse contexto, os discípulos estão passando por uma seara e colhem espigas. Exatamente. Então, eles são acusados aqui de estarem... transgredindo o sábado. Qual é a argumentação que nós temos em favor da prática dos discípulos e não estarem transgredindo o sábado? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar, eu acho que o pastor vai comentar aí, mas é bom lembrar que eles não foram acusados de estarem roubando no sábado, né? Isso, porque exatamente. Eles estavam colhendo espigas que não pertenciam a eles. Mas a acusação é a transgressão. Mas é porque isso era autorizado, isso fazia parte do conjunto de leis do Antigo Testamento. Tem lá uma menção de que era lícito alguém passar por um milharal, por um lugar, se tivesse fome, poder colher livremente e comer. Então, isso se podia fazer. Só que os judeus diziam que isso não se podia fazer no sábado. E Jesus permite que os seus discípulos façam, para quê? Para mostrar que o sábado não é o fato. Você não vai deixar de comer, você não vai deixar de fazer as coisas essenciais da vida, né? Senão o sábado vai perder a alegria. Eles não podiam colher e levar para casa. Isso segundo a lei, né? Diz exatamente isso. Senão poderiam ser acusados de estar roubando. Em situação normal, não podiam usar a foice, não podiam pegar ali com a própria mão e alimentar, tirar a sua fome. O texto é Deuteronômio 23, 25, só para citar. Então, assim, nesse caso, eles não foram acusados de estarem roubando, porque era uma prática normal, a lei permitia isso, mas é por estarem fazendo no sábado. Mas é aquilo que o Ranieri já mencionou. Jesus está mostrando que o sábado é o dia de a gente atender as necessidades essenciais, ajudar as pessoas. Por exemplo, no sábado a gente deve visitar os doentes, ir ao hospital, aliviar aqueles que estão necessitando. Se você tem uma pessoa enferma, nesse dia você tem que se empenhar para ajudar essa pessoa, né? Você não vai deixar de fazer um parto de uma mulher que está aí para ter neném no sábado, porque é sábado. Quer dizer, ao contrário, o sábado é o dia de atender às necessidades essenciais das pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam bem. É o dia, digamos assim, da alegria, né? Ok. Nós temos na sequência uma série, o pastor já citou, uma série de exemplos de cura no sábado, curas, tá? Nós podemos nos reportar a uma delas, pelo menos, que é o texto de Marcos, capítulo 3, versos de 1 a 6, que é a cura do homem com a mão, da mão ressequida. E aí, eu vou ler aqui o verso 2 em diante. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem.
E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntaram, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estende-a, e a mão lhe foi restaurada. Nós temos aqui mais uma vez essa mesma situação de... Impressionante o que Jesus faz, né? Jesus, na verdade, mostra que quem está transgredindo o sábado são eles. Jesus quer curar um homem, quer aliviar o sofrimento de um homem. E isso é lícito fazer em qualquer dia e principalmente no sábado, né? No entanto, eles queriam acusar Jesus de estar curando no sábado como uma transgressão. Queriam um motivo para isso, para quê? Para matar Jesus. Né? O coração estava cheio de ódio. Ou seja, Jesus queria curar o homem no sábado e eles queriam matar Jesus. Quem é que estava transgredindo no sábado? Quem é que estava transgredindo no sábado? O ódio não deve estar em nenhum dia, mas no sábado eles estavam... É isso que Jesus quer corrigir, né? Quando Jesus chega para o paralítico no tanque de Betesda, né? Um homem fazia 38 anos que estava paralítico. Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. E aí Jesus vai ser acusado porque não somente cura no sábado, como ainda manda que o homem carregue um peso no sábado. Quer dizer, quando na verdade, pela primeira vez em 38 anos, aquele homem estava livre de um fardo. O fardo da sua doença, da sua paralisia. Jesus não deu um fardo para ele carregar, ao contrário, Jesus o aliviou do seu fardo no dia de sábado. Então, Jesus está mostrando isso, né? Então, isso me impressiona em Cristo, né? Jesus muitas vezes se adequou às tradições, né? É provável que Jesus tenha lavado as mãos antes de comer, seguindo a tradição. Sim, é provável que Jesus não tenha colhido as espigas, porque a acusação é só para os seus discípulos, para evitar conflitos. Agora, Jesus não se intimidava. Ele seguia as tradições enquanto, eu já disse isso aqui outras vezes, né? Enquanto as tradições não impediam a elevação do homem. Quando chegava na hora de escolher entre a tradição ou a pessoa, aí Jesus escolhia a pessoa, e ajudar a pessoa. Essas duas coisas são importantes. A tradição, Jesus as respeitava até o ponto delas desrespeitarem as pessoas. E Jesus as respeitava até o ponto delas serem mais importantes do que a palavra de Deus. Exatamente. Havia sido. A própria questão da salvação da vida, no entanto que Jesus compara o homem com o animal, não é? Se um animal caísse num fosso, numa cisterna, eles poderiam tirar o animal no sábado para preservar a vida. Então o que nós vemos aí não é a questão da cura ou da preservação da vida, é justamente o que o pastor Ranieri falou. A intenção deles em usar o fato ocorrido, o milagre, para poder encontrar algo para acusar Jesus, para matar Jesus, para extravasar o seu ódio e a sua intenção. Eu queria fazer menção aqui de um outro relato, rapidamente, no capítulo 13 de Lucas, a cura da mulher enferma. Eu queria ressaltar aqui o seguinte, o verso 11 diz que ela há 18 anos vivia encurvada. Lucas 13, verso 11, diz que há 18 anos ela vivia encurvada, sem de modo nenhum poder endireitar-se. Por quê? No início do verso diz, ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Era uma possessão demoníaca que trazia enfermidade. E aí Jesus a liberta, eles criticam, e no verso 16 Jesus responde à crítica dizendo assim, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Percebe então, mais uma vez, essa sensibilidade de Jesus em libertar uma pessoa no dia de sábado, para mostrar que o sábado é o dia da libertação. E alguém poderia dizer assim, mas já que fazia tanto tempo, Jesus não podia esperar um dia mais para fazer no dia seguinte? Aí para mim fica a lição de Cristo, né? Para salvar não é para amanhã, é hoje. A decisão que temos que tomar para a salvação é hoje. Salvação é urgente, libertação é urgente. Estamos falando de eternidade. Lógico, e outro sofrimento humano, então é em função do homem. Por isso que Jesus confirma esse pensamento dizendo, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, se há um dia que nós devemos fazer o bem, que nós devemos libertar, que nós devemos pregar o evangelho para salvar pessoas, esse dia por excelência é o sábado. O nosso guia de estudos trouxe uma reflexão bem interessante. A gente já citou isso, eu só queria sublinhar a frase a respeito de quando Jesus diz
São João capítulo 5, verso 17. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. E aí tem uma frase: se Deus não aprovasse a cura, ela não teria acontecido. Quando se trata de aliviar a miséria humana, Deus não descansa. Não descansa. Ou mesmo de manter tudo. Exatamente. Às vezes nós pensamos que o universo funciona porque Deus estabeleceu leis, não é assim. Ele mantém a cada segundo. É Deus que mantém a ordem. Se Deus simplesmente parar, nós caímos no deísta, um Deus que abandonou. E pior ainda, caímos no caos, porque Deus é aquele que mantém. E o sábado Ele não que foi faz feito para Deus, não foi feito para o homem. Então Deus trabalha, e Jesus trabalha por quê? Porque Ele é o agente da criação. Ele mantém. E nós precisamos parar de trabalhar no sábado? Sim e não. Paramos o quê? O nosso trabalho. 6 dias, paraste toda a tua obra e todo o teu trabalho. 7º dia, devemos santificar o sábado. Separar para o trabalho de Deus. Separar para o trabalho de Deus. Fazer a obra de Deus. Nunca é demais lembrar o texto de Isaías 58, 13 e 14, né? Que para mim está assim, a listinha, as 3 coisas que eu vou deixar de fazer. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor lhe disse. Pastor, um detalhe que eu queria ressaltar: Jesus, profeticamente falando, deveria vir a esse mundo para trazer o alívio, para trazer a perspectiva de um mundo melhor. Ele, como Messias, deveria mostrar como, de fato, será o mundo futuro, onde não haverá mais pecado. E então, quando ele curava no sábado, ele estava fazendo essa ligação, não é? Primeiro, nós, ao guardar o sábado, somos levados à origem, ao Gênesis, quando não havia pecado. E ao mesmo tempo, o sábado nos mostra, nos remete ao futuro, nos leva ao futuro, para aquele momento quando não mais haverá pecado e, por consequência disso, não haverá dor ou sofrimento. Então, a cura no sábado era justamente para lembrar disso. Haverá um mundo melhor. Vale a pena confiar em Deus. O sábado, nesse caso, é um memorial dessa restauração final, né, que Deus vai nos trazer. Eu não sei se, de alguma forma, nós temos lampejos da eternidade. Não sei se eu estou sendo muito... Certinho. Nós temos lampejos do que será. Então, eu gostei desse raciocínio. Jesus, de alguma forma, está mostrando: essa é a bênção do sábado e assim será a bênção da eternidade, porque foi assim no princípio. Nós voltamos ao texto que você começou, voltamos ao Gênesis. Então, aí, nesse caso, o sábado é um pequeno espaço no tempo que simboliza essa eternidade de descanso, né, com Deus. Exatamente. Dá tempo um comentário? Bem em cima, por favor. Se dá tempo. É bom ressaltar para o telespectador que a Bíblia fala de 2 tipos de sábados e precisamos fazer a diferença. A Bíblia fala sobre o sábado do Senhor, que é esse dia, um dia por semana, separado para observação. Está lá na lei, exato. Na lei Agora, moral. As festas judaicas, os dias de festas, eram observados como dia de descanso. Também eram chamados de sábados. Quase sempre o termo no plural e sendo indicado como os teus sábados ou os vossos sábados. Okay. Então a gente tem que fazer essa distinção. Nós vamos ler pelo menos um texto pensando no futuro. Isaías 65, verso 17, só para a gente terminar. Isaías 65, 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, já não haverá mais memória delas. E aqui uma série de coisas que aconteceriam. Não haverá choro, nem clamor, né, morte, e aqui é o texto de Apocalipse o texto de Apocalipse está referindo-se ao texto de Isaías também. Queridos, eu queria agradecer por esse momento, foi uma bênção. Antes da oração, eu queria
me reportar a você que acompanha, você que talvez não guarde o sábado, congregue numa outra comunidade religiosa. Experimente, veja o que o sábado tem para você, o que Deus tem para você através da bênção da guarda do sábado. Abra seu coração para isso. Pastor Jolivet, uma prece, por favor. Ok, oremos. Senhor, obrigado por esse tempo aqui em reflexão na Tua Palavra. Queremos suplicar que Teu Espírito nos ajude a colocar em prática em nossa vida esses ensinamentos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus continue cuidando de você e da sua família. E não esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço.